Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live aqui. Eu já vim avisando aqui que o chicote ia estralar, o bambu ia gemer, o pau ia torar. Vem comigo na matéria, vai escutando isso aqui e a gente vai comentar o assunto dentro de instantes. Nicolás Maduro já está mais do que cercado. Ele está cercado de todos os lados. É um caminho sem volta. Eu avisei, eu bati na tecla. Eu falei aqui várias e várias vezes, então eu peço que você preste bastante atenção nestas imagens aqui e vem comigo na matéria, porque agora acabou de vez para esse ditadorzinho aí, porque o chicote estralou no lombo dele. Então vamos ouvir aí. Deixa o seu like, compartilha e vai falando comigo aí se o áudio tá bom e se a imagem tá boa. Bora lá pro vídeo. Edmundo González afirmou que assumirá a presidência da Venezuela ainda esse mês de janeiro de 2025, liderando uma marcha com milhares de venezuelanos em um esforço para derrubar o regime ditatorial de Nicolás Maduro e capturá-lo. Enquanto isso, a Venezuela permanece altamente militarizada e com suas fronteiras fechadas e capturá-lo. Enquanto isso, um esforço para derrubar o regime ditatorial de Nicolás Maduro e capturá-lo. Enquanto isso, a Venezuela permanece altamente militarizada para derrubar o regime ditatorial de Nicolás Maduro e capturá-lo. Enquanto isso, a Venezuela permanece altamente militarizada e com suas fronteiras fechadas, intensificando a sensação de controle por parte do governo chapelanos em um esforço para derrubar o regime ditatorial de Nicolás Maduro e capturá-lo. Enquanto isso, a Venezuela permanece altamente militarizada e com suas fronteiras fechadas, intensificando a sensação de controle por parte do governo chavista. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Dá o like e compartilha. Toda a diferença. Obrigado. Nicolás Maduro foi oficialmente empossado para seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Venezuela na sexta-feira passada, 10 de janeiro de 2025. Em meio a uma série de eventos e tensões políticas e sociais no país, o regime chavista, consolidado no poder há mais de 13 anos, enfrenta pressões internas e externas crescentes, com a população venezuelana afundada em uma crise econômica e humanitária sem precedentes. Durante a cerimônia em Caracas, que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré. Maduro manteve um discurso de desafio às potências ocidentais e reforçou o controle sobre o país por meio de medidas de segurança extremas, como o fechamento das fronteiras com a Colômbia e a ativação máxima dos sistemas de defesa antiaérea. Em uma medida adicional que surpreendeu muitos, Maduro também ordenou o fechamento da fronteira com o Brasil, desrespeitando abertamente o governo brasileiro liderado por Luiz Inácio Lula da Silva. Essa decisão é vista como mais um indício de que o regime chavista não confia em aliados tradicionais da região e prefere adotar uma postura isolacionista. A comunidade internacional está dividida quanto ao reconhecimento da eleição de Maduro. Vários países, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e a União Europeia, não reconheceram sua vitória, alegando irregularidades no processo eleitoral e falta de transparência. Em contrapartida, aliados tradicionais de Maduro, como a Rússia e a China, declararam apoio ao presidente venezuelano, reforçando o campo de polarização global em torno da crise no país. Os Estados Unidos responderam ao evento com uma escalada de pressão. Além de endurecer as sanções econômicas, o governo americano aumentou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro para 25 milhões de dólares, equivalente a cerca de 122 milhões e 500 mil reais. Outras figuras-chave do regime, como Diosdado Cabello e Vladimir Padrino Lopes, também tiveram suas recompensas reajustadas, reforçando a estratégia de pressão sobre os líderes chavistas. Estas medidas buscam isolar o regime internacionalmente e fornecer suporte moral à oposição venezuelana. Edmundo González, amplamente reconhecido como uma figura-chave na luta contra o chavismo, continua a ser um ponto central de esperança para a oposição.
Entretanto, é importante abordar as informações de maneira crítica e cautelosa. Recentemente, canais do YouTube que se apresentam como especializados em assuntos militares divulgaram notícias sensacionalistas afirmando que os Estados Unidos tinham um plano definitivo para invadir a Venezuela e prender Nicolás Maduro antes do dia 10 de janeiro. Essas previsões não se concretizaram e foram desmentidas por especialistas. Na realidade, analistas destacam que uma invasão militar americana seria improvável devido aos riscos diplomáticos e... Preste atenção, família, preste atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a melhor solução? Colocar sanção em cima dele, né? Eu nunca vi um ditador cair na base de sanção. Eu, particularmente, nunca vi isso. Mas tem gente que acredita aí que a sanção vai resolver. Essa estratégia reflete a intenção de enfraquecer o regime por meio de medidas indiretas, mas eficazes, sem gerar um conflito aberto na região. A situação na Venezuela permanece tensa, com a oposição prometendo intensificar seus protestos contra o regime, apesar da repressão violenta que resultou em milhares de prisões e dezenas de mortes. Os líderes oposicionistas continuam a mobilizar a população em busca de uma transição democrática. No entanto, o desfecho desse confronto ainda é incerto. Em meio a esse cenário, é crucial que o público adote uma postura de verificação das informações. Muitas notícias sensacionalistas circulam, especialmente em redes sociais. Vai resolver na casca da bala americana. Nem todas as análises são baseadas em fatos concretos e muitas vezes resolver na casca da bala. Audiência. A Venezuela segue dividida entre a consolidação autoritária de Maduro e uma crescente pressão popular e internacional por mudança. A decisão de Maduro de fechar a fronteira com o Brasil adiciona mais um capítulo de tensões na região, enquanto a comunidade internacional observa atentamente os próximos desdobramentos. Vale lembrar que este vídeo foi produzido com base em matérias de fontes nacionais e internacionais confiáveis, conforme apresentado ao longo do conteúdo. Nosso objetivo é trazer informações relevantes e atualizadas para você. Se você gostou... Preste atenção. O Maduro, Madurex, ele desafiou os Estados Unidos da América. Ele desafiou os Estados Unidos da América falando que ia usar as tropas do Brasil. Eu falei isso mais cedo aqui. Ele desafiou os Estados Unidos. Eu vou usar as tropas do Brasil aqui. Do Brasil. Olha o abuso desse cara. Olha o abuso desse cara. Ele desafiou, ele acaba de desafiar. Pera aí, deixa eu abrir ali pro gato, sabe? O gato não sabe se fica lá fora, se fica aqui dentro. Ele desafiou aí, na cara dura, o governo Trump. Não, é porque é o governo Biden que tá lá, né? É porque é o governo Biden. Então ele tá cagando na boca do Biden. Desculpa a palavra aqui. O Madurex tá cagando na boca do Biden. Uma vez que o que ele tá fazendo aí é algo... surreal, falar que vai usar a tropa do Brasil aqui para ir em Porto Rico, invadir Porto Rico. Como assim, cara? O Barbudo vendeu isso aqui para ele? Depois, quando eu falo que isso aqui não é, que isso aqui é uma republiqueta, vocês não acreditam, né? Quando eu falo que o Brasil aqui já tá virando terra sem lei, aí não acredita, né? Vamos ouvir aqui, preste atenção aqui, vamos continuar ouvindo. Vamos lá. Maduro sugere usar tropas do Brasil para libertar Porto Rico. O presidente da Venezuela afirmou que a liberdade de Porto Rico, território dos Estados Unidos, está pendente. Nicolás Maduro garantiu estar preparado para pegar em armas ao lado de Cuba e Nicarágua. Num evento antifascista em Caracas, o presidente afirmou que Venezuela, Cuba e Nicarágua estão preparados para responder militarmente a qualquer ameaça contra a soberania do país e o direito à paz. Durante um discurso inflamado, Maduro mencionou que a liberdade de Porto Rico está pendente e insinuou que tropas do Brasil poderiam liderar essa missão. Essa declaração gerou controvérsia imediata, levantando questões sobre as intenções de Maduro, a viabilidade de sua sugestão e, claro, as possíveis repercussões políticas e militares de uma afirmação tão ousada. O tema nos força a refletir.
Seria isso apenas retórica política para desviar a atenção dos problemas internos da Venezuela? Ou algo mais profundo e estratégico está por trás dessas palavras? Para entender a declaração de Maduro, precisamos voltar ao papel histórico de Simón Bolívar, o libertador da América Latina. Bolívar sonhava com uma América Latina unida e independente das potências coloniais. Esse ideal continua sendo usado por líderes como Nicolás Maduro para justificar ações ou discursos voltados para a libertação de territórios que, na visão deles, ainda estão sob dominação estrangeira. Porto Rico, por sua vez, é um território não incorporado dos Estados Unidos desde 1898, quando foi cedido pela Espanha após a Guerra Hispano-Americana. Embora os porto-riquenhos sejam cidadãos americanos, a ilha enfrenta limitações de autonomia, o que tem alimentado debates sobre independência ou manutenção do status atual. Maduro tenta conectar sua retórica com o legado bolivariano, posicionando-se como um líder que luta contra o imperialismo americano. No entanto, essa visão entra em choque com a realidade geopolítica moderna, onde os Estados Unidos mantêm forte influência militar e econômica na região. Além disso, o Brasil, citado por Maduro, historicamente não tem uma postura intervencionista, preferindo atuar como mediador em crises regionais. Essa declaração de Maduro, ao misturar história, geopolítica e retórica anti-imperialista, acaba criando mais tensão em uma região já marcada por instabilidade. A fala pode parecer simbólica, mas reverbera profundamente, gerando incertezas sobre as intenções reais do governo venezuelano. É possível interpretar que a menção de Maduro aos brasileiros não passou de uma piada de mau gosto. A atual governadora de Porto Rico, Jennifer González Colón, já se manifestou contra Maduro. Após as eleições no país, disse que Edmundo González é o presidente eleito da Venezuela e que apoia Maria Corina e o corajoso povo venezuelano. A declaração de Nicolás Maduro sobre libertar Porto Rico também reflete uma estratégia retórica amplamente utilizada por ele. A militarização de discursos em eventos políticos. Durante um evento antifascista em Caracas, Maduro afirmou que Venezuela, Cuba e Nicarágua estão prontas para tomar as armas em defesa de sua soberania e de seu direito à paz. Esse tipo de retórica serve para reforçar sua imagem como líder de resistência contra o que ele chama de imperialismo dos Estados Unidos e seus aliados. O discurso foi repleto de mensagens simbólicas, evocando a memória da luta contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, um tema que ressoa na narrativa chavista de resistência histórica. Maduro utiliza esse paralelo para justificar alianças militares regionais e tentar criar uma percepção de força frente às crescentes sanções e pressões internacionais. Porém, essa postura militarista gera preocupações no cenário geopolítico da América Latina. Muitos países temem que essa retórica inflamada seja uma tentativa de mascarar as crises internas da Venezuela ou de justificar intervenções mais agressivas dentro e fora de suas fronteiras. O alinhamento militar com Cuba e Nicarágua é, sem dúvida, uma demonstração de solidariedade política, mas não apresenta uma capacidade concreta para sustentar ações de confronto direto com potências globais, como os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, essa narrativa busca consolidar o apoio interno, apresentando Maduro como um líder disposto a enfrentar qualquer ameaça à soberania venezuelana. Para a comunidade internacional, no entanto, essas declarações são percebidas como uma estratégia de distrair a atenção das violações de direitos humanos e do colapso social que o regime enfrenta diariamente. A declaração de Maduro sobre libertar Porto Rico e sua postura militarista geraram respostas firmes e variadas da comunidade internacional. Países do G7, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, têm criticado consistentemente o governo de Maduro, classificando-o como ilegítimo e antidemocrático. A posse de Maduro para seu terceiro mandato em 2024 foi amplamente rejeitada, com o G7 destacando a falta de transparência no processo eleitoral e as repressões à oposição.
Os Estados Unidos, por sua vez, continuam adotando uma abordagem de pressão máxima sobre a Venezuela, aplicando sanções econômicas e oferecendo recompensas milionárias pela prisão de Maduro e outros altos funcionários do regime, acusados de tráfico de drogas e corrupção. Essa estratégia visa isolar ainda mais o governo chavista e minar suas fontes de financiamento, principalmente relacionadas à exportação de petróleo. Por outro lado, países latino-americanos adotam posturas variadas. Enquanto nações como Colômbia e Argentina condenam abertamente o regime de Maduro, outras, como México e Brasil, preferem manter uma abordagem mais diplomática, buscando mediações e evitando ações que possam ser vistas como interferência direta nos assuntos venezuelanos. Essa divisão regional complica ainda mais a criação de uma resposta unificada às declarações de Maduro. Além disso, a União Europeia segue ampliando sanções contra membros do governo venezuelano, enquanto organizações internacionais como a Human Rights Watch destacam as graves violações de direitos humanos cometidas sob o regime de Maduro. Essas reações refletem a crescente preocupação global com a instabilidade na Venezuela e o impacto que ela pode ter na segurança e nos direitos humanos na região. Embora o governo brasileiro tenha adotado uma postura de neutralidade em relação à crise venezuelana, figuras políticas importantes, como o senador Randolph Rodrigues, criticaram abertamente o regime de Maduro, classificando-o como ilegítimo e antidemocrático. Essa oposição reflete uma divisão dentro do próprio cenário político brasileiro em relação ao tratamento da questão venezuelana. Apesar das críticas, o Brasil mantém relações formais com a Venezuela, enviando uma embaixadora para a posse de Maduro. Essa decisão, explicada como um ato de formalidade pelo governo brasileiro, também gerou descontentamento entre opositores internos, que esperavam uma posição mais firme contra o regime chavista. Além disso, o fechamento temporário da fronteira entre Brasil e Venezuela evidencia as tensões causadas pela instabilidade política na Venezuela. A medida foi recebida com preocupação, já que a região de fronteira em Pacaraima é um ponto crucial para o fluxo de migrantes venezuelanos que buscam refúgio no Brasil devido à crise humanitária. As sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Reino Unido contra o regime de Nicolás Maduro intensificaram o isolamento da Venezuela no cenário mundial. A resposta de Maduro e das Forças Armadas venezuelanas a essas medidas tem sido marcada por uma retórica de resistência, classificando as sanções como parte de uma guerra econômica liderada por potências ocidentais. No entanto, Maduro continua a desafiar as sanções, reforçando laços com aliados como Rússia, China e Irã, que fornecem suporte econômico e técnico para mitigar parte dos efeitos. Essa dinâmica alimenta a polarização geopolítica, com a Venezuela se posicionando como uma peça no tabuleiro das rivalidades entre grandes potências. O ataque ao consulado da Venezuela em Lisboa, com o uso de artefatos explosivos, reflete a crescente tensão em torno do regime de Nicolás Maduro. Embora ninguém tenha ficado ferido, o incidente gerou condenações imediatas dos governos de Portugal e da Venezuela, evidenciando a gravidade da situação e o potencial de escalada em conflitos envolvendo o regime chavista. O governo venezuelano rapidamente classificou o ataque como um ato de fascismo e de sabotagem contra a Revolução Bolivariana, reforçando sua narrativa de que enfrenta uma conspiração mundial. Ao mesmo tempo, a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal destacou a importância da inviolabilidade de missões diplomáticas, enfatizando a necessidade de proteger esses espaços de atos de violência. Esse episódio, embora isolado, ressalta o quanto a crise venezuelana transcende as fronteiras nacionais, gerando reações e episódios de polarização em outras partes do mundo. Para Maduro, eventos como este são utilizados como ferramenta para fortalecer seu discurso de resistência contra o que chama de interferência imperialista. No entanto, também revelam o quanto a situação interna da Venezuela afeta a percepção internacional de sua legitimidade. A repercussão do ataque desdobramentos diplomáticos significativos, principalmente porque coloca países europeus em uma posição de maior vigilância sobre movimentos de oposição.
e apoio ao regime de Maduro. A pressão internacional, combinada com episódios de violência, reforça o isolamento da Venezuela e cria mais obstáculos para o regime justificar sua posição no cenário global. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando. Pessoal, preste atenção que eu vou mostrar aqui para vocês aqui. O negócio tá ficando estreito, hein? A situação entre Estados Unidos e Venezuela tá apertando. Esse Maduro é abusado, ele tá confiando muito. Peraí, se a Rússia apoia a Venezuela, cadê o Putin que não tava lá? Muito pelo contrário, o Putin falou que vai cessar fogo, vai acabar com a guerra que está tendo na Ucrânia. Ele falou que vai finalizar aquilo que começou lá na Ucrânia. O chicote de aço, meu irmão, o chicotão de aço já está mais do que estralando. O negócio vai ficar pesado, o clima vai esquentar. E tem gente que tá achando que não vai dar nada, né? Tem gente que tá achando que não vai dar nada. Expulsa. Preste atenção e vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Preste atenção. É inacreditável o que acaba de acontecer. Urgente, tropa do exército é convocado. Preste atenção aqui, família. Preste atenção. Estados Unidos envia à Venezuela, à fronteira da Venezuela, frota naval após ameaça de Maduro. Preste atenção nisso aqui, ó. Vou colocar aqui, você vai entender o que está acontecendo. Os Estados Unidos não está de brincadeira não, hein, pessoal? Não está de brincadeira. Frotas navais são enviadas até a Venezuela. Vamos acompanhar aqui, ó. Vamos ouvir aqui, vai deixando o seu like aí. Uno de esos dictadores habla de que quiere invadir a Puerto Rico con las fuerzas militares. Pero este pueblo habló más claro y contundente en cada elección libre y democráticamente escogiendo su gobierno. Notícia urgente. Após Nicolás Maduro brincar de expansionismo, achando que tem carta branca, após vencer as eleições fraudulentas na Venezuela e não haver nenhuma resposta dos Estados Unidos, ameaçou tomar território americano. A governadora de Porto Rico envia em modo de urgência uma carta pedindo ajuda a Donald Trump, alegando uma ameaça real à soberania do seu país. Nicolás Maduro agora arrumou para suas costas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Atenção! No canal, ative o sininho das Escuta para vocês verem. Curtida agora mesmo para ajudar. Vamos entender o que está acontecendo aí. Maduro vamos fritar o Maduro. Após as declarações do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. La libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Ameaçando invadir Porto Rico com o objetivo, segundo ele, de libertar a ilha dos Estados Unidos, a situação política e diplomática tomou novos rumos. Maduro chegou a insinuar que teria o possível apoio do exército brasileiro e do presidente Lula para concretizar seus planos, o que gerou grande preocupação em Porto Rico e nos Estados Unidos. A governadora de Porto Rico, alarmada com o que considerou uma ameaça verdadeira e real, enviou uma carta formal ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitando medidas imediatas para conter qualquer ação que pudesse ser tomada por Nicolás Maduro. Na carta, ela destacou o histórico de atitudes agressivas do regime venezuelano e o impacto que uma tentativa de invasão poderia causar à segurança da região e à estabilidade do Caribe. A governadora sublinhou a importância de manter a soberania de Porto Rico sob a proteção dos Estados Unidos, reforçando a necessidade de uma resposta diplomática e militar contundente para neutralizar qualquer plano que Maduro pudesse estar formulando. Ela também destacou que a cooperação internacional seria essencial para isolar ainda mais o regime venezuelano e dissuadir aliados potenciais, incluindo qualquer possibilidade de envolvimento do Brasil sob o comando do presidente Lula. Donald Trump respondeu rapidamente à carta da governadora,
declarando que os Estados Unidos não tolerariam ameaças diretas à integridade de Porto Rico ou de qualquer outro território americano. Em um pronunciamento oficial, Trump afirmou: qualquer tentativa de desestabilizar Porto Rico será tratada como um ato de agressão contra os Estados Unidos, e todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir a segurança da ilha e de sua população. Trump também anunciou o envio de forças navais adicionais para a região do Caribe, de uma demonstração de força e comprometimento com a defesa de Porto Rico. Rapaz, tá começando a esquentar, hein? Tá começando a esquentar. Vai, Maduro, entra em Porto Rico que você vai ver o chicote estralar, Madurex. Vai, Madurex, entra lá, Madurex. Vai, barbudo, vai, envia seu exército, barbudo. Hoje eu tô apagando fogo com gasolina, hein? Vai, Maduro, invade lá, Maduro, tenta a sorte, risca um zóio lá. Vai, Madurex, vai, vamos torcer pro Maduro tentar. Vem, Maduro, vem pro Brasil esconder na asa do barbudo, vem pro Brasil dormir no meio, você vai dormir no meio da esbanja e do barbudo. Vem, Madurex, vem, todo mundo mandando força aí pro Madurex invadir a Porto Rico, invade lá que o chicote vai estralar, vai trazer. Eu achei que eles iriam levar a corda, eu tava achando que eles iriam levar a mesma corda que usou no Saddam Hussein, mas vão levar uma frigideira. Olha o tamanho da frigideira, uma frigideira de 14 metros quadrados. Vai colocar o Maduro ali só de cueca vermelha nessa frigideira. Ai, Madurex. Ai, Madurex, a frigideira vai estalar, meu filho, vai estalar. Vão levar uma frigideira, meu Deus do céu. Estão preparando uma frigideira, né? Corda, não. A ideia desse Madurex, gente. Vamos ouvir, pessoal, vamos ouvir. E todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir a segurança e estabilizar. Em um pronunciamento oficial, Trump afirmou: qualquer tentativa de desestabilizar Porto Rico será tratada como um ato de agressão contra os Estados Unidos, e todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir a segurança da ilha e de sua população. Trump também anunciou o envio de forças navais adicionais para a região do Caribe, como parte de uma demonstração de força e comprometimento com a defesa de Porto Rico. A resposta de Nicolás Maduro às declarações de Trump foi marcada por sua retórica habitual, acusando os Estados Unidos de imperialismo e afirmando que sua proposta de libertar Porto Rico era legítima e justa. No entanto, especialistas internacionais enxergam essas declarações como uma tentativa de desviar a atenção das crescentes dificuldades enfrentadas por seu regime, incluindo o isolamento político, sanções econômicas severas e a insatisfação crescente dentro de seu próprio país. Análises sugerem que a menção de um suposto apoio do Exército Brasileiro e do presidente Lula pode ser uma estratégia de Maduro para ampliar sua narrativa anti-imperialista, buscando aliados regionais em um momento em que sua posição está fragilizada. No entanto, não há evidências concretas de que o Brasil ou qualquer outro país da América do Sul esteja disposto a apoiar ações militares contra Porto Rico ou os Estados Unidos. O cenário atual reflete um cerco cada vez mais apertado ao regime de Nicolás Maduro. Sua tentativa de projetar força e desafiar potências internacionais contrasta com sua realidade doméstica. Um país em crise profunda, enfrentando escassez de recursos, sanções e crescente pressão interna e externa. Enquanto isso, os Estados Unidos reafirmam seu compromisso com a proteção de seus territórios e aliados, aumentando a pressão sobre o regime venezuelano e seus possíveis parceiros. A qualquer momento poderá surgir mais atualizações, eu irei trazer em vídeos para vocês aqui no canal. Mas se não quer perder nem autorização, já peço que se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações. O Madurex, família, ele tá... Ah, meu Deus, apoia ele, Barbudo. Cadê o Barbudo apoiando? O Barbudo apoiou. O Barbudo ficou do lado do Ramaz,
Agora eu queria ver, eu tô pagando pra ver o barbudo do lado do Madurex, gente. Cadê o Madurex? Cadê o barbudo? Não fala nada do seu bigodudo favorito. Você tá entendendo, meu amigo? O barbudo não fala nada. O Maduro tá falando que vai invadir Porto Rico. E até agora, o barbudo caladinho, gente. Cadê? Ah, invade lá. Põe o pezinho lá, Madurex. Põe o pezinho lá, Madurex. Coloca o seu pé lá em Porto Rico que você vai ver o bambu. Oremos, família, oremos pro Maduro pôr o pé lá e para ele convocar o exército brasileiro. Esse Maduro bateu na cabeça, cara. Esse cara já apodreceu. O cara tá falando que vai convocar o exército brasileiro para ir lá, para ajudar ele a invadir Porto Rico. E cadê o barbudo? Cadê o chuchu na rama? Ninguém fala nada. Meu amigo, outra coisa que eu tô torcendo, vai lá. Não entrega o passaporte pro Bolsonaro, não. Na pirraça, não entrega o passaporte, não. Né? Tem alguém aí que não quer entregar o passaporte? Não entrega, não, que você vai ver o chicote estralar. O chicote já mudou de mão. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se entregar o passaporte, vai ser ruim. Se não entregar, vai ser 10 vezes pior. O que você faria numa sinuca de bico dessa? Se entregar o passaporte, vai ser ruim. Se não entregar, vai ser 10 vezes pior. Hã? E aí? Meu irmão. O que é um peido para quem tá todo cagado, né? Não é verdade? Tem um ditado popular aí que tá na boca do povo. O pente vai passar, família. Chegou a hora da virada. O chicote mudou de mão. O chicote mudou de mão e tem gente segurando passaporte, falando que querem mandar na meta, né, nas redes sociais. Ah, família. O trem tá feio, a situação tá apertada. Pro lado, meu Deus, o barbudo não tá nem dormindo, nem na base da pinga o homem tá dormindo. Diz que se noite passada bebeu 3 litros de 51 e não conseguiu dormir. O outro tá só na base do clonazepam. Tá até emagrecendo. Rapaz, o negócio tá ficando feio. O negócio tá ficando feio. Eles enquadraram assim, ó. Pegou o Maduro e o barbudo. Colocou os dois dentro de um caixote. Enquadraram eles. Eles estão enquadrados dentro de um caixote. E a corda que eu achei que ia levar, a mesma que foi usada com o Saddam Hussein, não vai ser aquela corda, não. Vai ser uma frigideira. É de bastidor. Vão fritar Maduro. Eu queria ver o barbudo defendendo o Madurex. Eu avisei aqui que ditador não tem amigo. Né? Eu avisei aqui que o ditador não tem amigo. E tem um lá que tá abrindo a boca. Tem um passarinho cantando lá na América. O Cajarral, alguma coisa. Lá na América, lá, que ele tá cantando a pedra para Donald Trump. Tá falando os mínimos detalhes. Tá igual a galinha botando ovo e cantando. Carvajal, o Márcio colocou. E esse mesmo. Esse é outro também, que tá entregando tudo. Segundo informações, entregou até a mãe dele. Tá sentando no piano lá. Tá botando a boca no trombone. E a frigideira tá sendo preparada, tá? Vai levar uma frigideira. Vai colocar Madurex só de cueca dentro dessa frigideira. Hã? Meu amigo. Tudo que esse cara fez aí com os venezuelanos. Deixou o pessoal perder a vida com fome. Meu amigo, ele vai pagar em vida. Ele não vai perder a vida dele, não. Ele vai pagar em vida. Né? Vai pagar em vida. A não ser que ele reaja à prisão, né? Aí é outros 500. Se esse cara reagir aí à prisão, é outros 500. Mas esse cara, ele fala tanto que a Rússia e a China apoiam ele. Quem da Rússia foi lá? A gente viu lá, foi o ditador da Nicarágua. E um outro lá, que eu nem sei de onde que foi lá também. 2 pés de cachorro que foi lá, na posse dele. Não teve na posse de Maduro, nem o Brasil aqui, o barbudo tá
travando, não passa nem agulha. O barbudo, informação de bastidor, já arrependeu 100 vezes de ter trazido esse Madurex aqui no Brasil. E outra coisa, não adiantou tentar meter sigilo de 100 anos, não. Que investigação já foi feita, descobriu que o Brasil financiou spray de pimenta para jogar na cara dos guerreiros lá que estão lutando, os nossos irmãos venezuelanos que estão lutando contra esse ditador. Entendeu? Nem o tal do TSE teve coragem de mandar ninguém lá para acompanhar a eleição. Porque, família, viu? O trem foi escancarado, irmão. Eu avisei aqui, ó, ditador não tem amigo. Chupa essa manga, Madurex. Vai colocar ele na frigideira, ele vai cantar as pedras, vai entregar um por um. Sabe por quê? Maduro é covarde. Pode colocar na mão dele qualquer coisa que ele não vai tentar contra ele mesmo. Ele é covarde. Não é só ele que não faz, as pessoas... Ele é um camarada covarde. Ele faz com os outros, mas não tem coragem de fazer com ele mesmo. Então, o que esse cara vai fazer? Escreve o que eu tô te falando. Escreve o que eu tô te falando, que vai acontecer o que eu tô te falando aqui. O Maduro vai ser pego e vai começar a botar os ovos. Vai botar um ovo aqui, outro ali. Vai cantar uma pedrinha aqui. O cajarral. A delação, família, preste atenção. A delação premiada, a maior delação premiada que teve foi na Lava Jato. Começou petista a entregar petista. É dinheiro na cueca, é capitão cueca, é não sei o quê. É o barbudo aqui, entregou todo mundo. A Lava Jato provou que esse povo da esquerda são um bando de traíra. Eles não têm lealdade entre eles. Não é o povo da esquerda, os ditadores. Eles são fechados em muita coisa. Agora, lealdade, na hora que aperta, são covardes, começam a entregar, um entregando o outro, por quê? São bandidos. A bandidagem é assim, na hora que vê que a casa caiu de vez, não foi eu não, aquele ali. Eu fiz, mas aquele ali mandou. Eu fiz, mas o de cá mandou. Então sai, é o que eu falava lá no início, e muita gente não acreditava, né? Lá no início eu falava que ia ter, ó, jogo de dominó. Um vai cair, um e outro e vai derrubar. Um vai derrubando o outro, um vai derrubando o outro. O jogo de dominó chegou, meu irmão. E aí eu chego até a arrepiar quando alguém vem falar aqui que não vai dar em nada. Você quer ver eu arrepiar e falar uma coisa dessa? Vai dar nada, não. Ah, não vai dar nada. A Venezuela é soberana. A Venezuela é soberana. Peraí, a Venezuela é soberana? Hã? Paquistão, Cazaquistão, sei lá o que dos cão, onde é que o Osama Bin Laden vivia também, era soberano. Hã? O Iraque também é uma nação soberana, o Iraque. Não levaram a corda para apresentar pro ditador lá, Saddam Hussein? E aí? E aí, meu irmão? E aí eu te faço a pergunta. Você ainda que está falando que não vai dar em nada, até quando você vai ficar puxando, defendendo os verdadeiros bandidos, os verdadeiros usurpadores da democracia? Agora, com os Estados Unidos não tem esse trem de meio termo, não. Você vai ou você vai. Se ensina ou não. Os Estados Unidos não perdoam, não, irmão. O Trump não assumiu ainda, é dia 20, eu já falei aqui, vai ter o ato simbólico dia 20. É tanto que a governadora de Porto Rico mandou a carta direto para o Trump, e a resposta dele, ele foi muito enfático em dizer que ai do Maduro se colocar um dedo, um fio de cabelo dele lá em Porto Rico. Cara, esse cara tá confiando que o Putin vai ajudar, tá confiando que a China vai ajudar, só para desmascarar essa mentira que a China apoia ele. O Trump convidou o Xi Jinping, presidente da China, estará na posse dele. Como que a China apoia a Venezuela se o Trump vai entrar lá tratorando aquilo ali tudo? Vai apaziguar, vai acabar com a fome, vai pôr um ponto final. Por muito menos, os Estados Unidos foi lá no Iraque e pegou
o Saddam Hussein. E já tem soldados infiltrados norte-americanos dentro da Venezuela. Escuta o que eu estou te falando. Já tem soldados americanos dentro da Venezuela. E digo mais, o presidente de El Salvador, está lá na Venezuela. Ele está em solo venezuelano. Você acha que ele está lá passeando? Você acha que ele está lá passeando dentro da Venezuela? Ele foi lá andar à toa. Não, porque o presidente, né, foi lá passear. Ele foi lá só para tirar férias na Venezuela. Se tem um lugar que ninguém quer ir, é na Venezuela. Bukele. Esse cara aqui, ó. Ele está dentro da Venezuela. Engraçado que saiu uma reportagem aqui, até da Globo, né? Olha aqui, ó. Operação Bolsa Azul. Teoria que envolve um suposto plano de El Salvador para derrubar o Maduro. Isso aqui é reportagem da Globo. A Globo gosta de banalizar, de fazer as coisas, o que é verdade, virar mentira, né? A teoria. Em um vídeo, a líder opositora da Venezuela, Marina Corina Machado, disse que tinha perdido uma bolsa azul ao ser perseguida. O presidente de El Salvador publicou uma foto de um acessório com a mesma característica, levantando suspeita de que seria uma palavra-chave. Você acha que o presidente de El Salvador, ele tá brincando, família? Ele tá com brincadeira? Você acha que ele está com brincadeira? Com brincadeira de ir postar isso aqui à toa? E outra, ele publicou um print aí, uma foto mostrando a temperatura e o horário que ele estava em Caracas. Então eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Para você que está aí duvidando que os Estados Unidos da América vai entrar ali dentro e vai capturar o Maduro, a hora de você sacudir a poeira e começar a prestar mais atenção nos vídeos, você não pode ver só um vídeo, você tem que ir analisando um por um, é um grande quebra-cabeça. O Maduro, ele entrou numa sinuca sem bico e digo mais, além dele entrar nessa sinuca sem bico, ele levou o Barbudex junto com ele. Ele levou esse camarada junto com ele, família. Ele engraxou o bigode de um jeito tão engraxado que ele tá levando o Barbudão junto com ele. Por incrível que pareça, ele conseguiu arrastar o Barbudo junto com ele. E isso é a melhor coisa que a gente pode falar no dia de hoje. A melhor notícia é que o Barbudo tá indo junto com ele. Tá indo os dois, né? Os dois. É os dois que estão indo junto. De mão dada. Estão indo de mão dada. Lado a lado. E para provar isso aqui para você, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é a governadora de El Salvador, ó, de Costa Rica, né? Estados Unidos envia à Venezuela frota naval após ameaça de invadir a Costa Rica. Escuta aqui a governadora de Costa Rica falando, ó. Vamos ouvi-lo. Uno de esos dictadores habla de que quiere invadir a Puerto Rico con las fuerzas militares. Pero este pueblo habló más claro y contundente en cada elección libre y democráticamente escogiendo su gobierno. Notícia urgente. Após Nicolás Maduro brincar de expansionismo. Rapaz, essa mulher, preste atenção. Essa mulher, cara, é tanta coisa que está acontecendo. Esse Maduro, ele vai arrepender do dia que ele nasceu, cara. Na hora que o negócio estralar mesmo pro lado dele,
Porque o chicote não tá estralando. Cara, ele tá confiando aqui no Brasil. O Barbudo também não é trouxa, né? Eu gostaria que o Barbudo fosse trouxa, mas o Barbudo não é trouxa, cara. O Barbudo não é trouxa. O Barbudo não vai ir na onda disso aí, não. Não é possível. Se o Maduro for na onda, se o Barbudo for na onda desse camarada aí, a gente tem que dar graças a Deus, porque aí ele vai cair mais rápido do que a gente possa imaginar. O Trump, família, o Trump tá com sangue nos olhos, mesmo. Donald Trump vai entrar passando o cerol com gosto de gás. Ele vai botar para arrepiar, mas vai botar para arrepiar. Vocês não têm ideia o que o Donald Trump vai fazer com a Venezuela e com quem tiver na frente dele. Tá aqui, ó. Golpe na Venezuela, prisão de Maduro e posse de González. Vamos ouvir aqui, preste atenção. Tudo bem? Isso mesmo. Nicolás Maduro está acusando os Estados Unidos de golpe com a posse de González. Ele também está sendo caçado. Sua cabeça está a prêmio e o futuro da Venezuela é o pior possível. Vou contar tudo isso na matéria de hoje, mas antes vou explicar um pouco do que levou a Venezuela a ser o que é hoje. Inclusive, a população de vários países da América do Sul tem medo de cair na mesma armadilha nas mãos dos seus governos. O que levou um dos países mais ricos do mundo ao caos absoluto. A Venezuela, antissímbolo de prosperidade, vive hoje um colapso sem precedentes, onde corrupção, crises e abusos de poder transformaram a vida do povo em um pesadelo. Descubra os detalhes chocantes dessa tragédia. Como um líder carismático virou sinônimo de ditadura. Hugo Chávez prometeu revolução, mas seu legado abriu portas para um regime autoritário que desafia a democracia, a ascensão e queda de um sonho que virou um pesadelo. O colapso da economia venezuelana é uma das maiores tragédias da América Latina. Hiperinflação, fome e êxodo em massa são só a ponta do iceberg. Como um país tão rico em petróleo chegou ao fundo do poço? Os culpados estão entre os nomes mais polêmicos da política mundial. As eleições de 2024 mergulharam a Venezuela em uma nova onda de polêmicas. Fraudes, repressão e prisão de opositores marcam o início de um governo contestado. O que aconteceu na posse de Nicolás Maduro em 2025? Sanções internacionais, mandados de prisão e alianças suspeitas. O governo Maduro enfrenta uma ofensiva global, mas se mantém no poder com o apoio de aliados como Rússia e China. Até onde vai o isolamento da Venezuela? O impacto atinge cada vez mais o povo. A presença de brasileiros na posse de Maduro reacendeu debates explosivos. PT, MST e personalidades do Brasil estiveram em Caracas, reforçando divisões ideológicas. O que essa aproximação revela sobre os bastidores da política regional? O futuro da Venezuela é um mistério envolto em polêmicas. Crises internas, abusos de poder e riscos militares assustam vizinhos e preocupam o mundo. Será que a Venezuela vai se recuperar ou o colapso é irreversível? Enquanto sigo com a matéria, me fala se você moraria na Venezuela. De jeito se fosse nenhum. oferecido um salário de $7.000 mensais. De jeito nenhum. E qual a sua opinião para as pessoas que defendem o atual governo venezuelano? Me fala também se você apoiaria uma coalizão militar do continente americano envolvendo Estados Unidos e Brasil para a derrubada do regime de Nicolás Maduro. Na hora, apoiarei na hora.
Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar a tua queda. Líderes democráticos assumiram, mantendo a prosperidade. A economia venezuelana baseava-se principalmente na exportação de petróleo. Essa riqueza permitiu ao governo investir em infraestrutura, educação e saúde, elevando o padrão de vida da população. Durante esse período, as pessoas desfrutavam de empregos estáveis e salários altos. Havia acesso a serviços públicos de qualidade e a classe média crescia rapidamente, refletindo a prosperidade econômica. A urbanização acelerada levou ao desenvolvimento de grandes cidades, como Caracas e Maracaibo. A população migrava do campo para os centros urbanos em busca de melhores oportunidades de vida. O governo investia em projetos ambiciosos, como a construção de rodovias, pontes e edifícios modernos. Essas obras simbolizavam o progresso e a modernização do país naquela época. Presta atenção, gente. A educação recebeu atenção especial com a construção de escolas e universidades. Isso resultou em uma população mais instruída e preparada para contribuir com o desenvolvimento nacional. A saúde pública também avançou, com hospitais bem equipados e programas de vacinação. A expectativa de vida aumentou e a mortalidade infantil diminuiu significativamente. A cultura floresceu, com artistas e músicos ganhando reconhecimento internacional. O país tornou-se um centro de efervescência cultural na América Latina, atraindo visitantes de diversas partes do mundo. O turismo cresceu, com praias e paisagens naturais, atraindo visitantes. A estabilidade econômica e política fazia da Venezuela um destino desejado por turistas estrangeiros. A indústria do entretenimento prosperou, com cinemas, teatros e casas noturnas em alta. A população desfrutava de uma vida social ativa, refletindo o bem-estar econômico da época. O esporte também teve destaque, com investimentos em infraestrutura esportiva. Atletas venezuelanos começaram a se destacar em competições internacionais, elevando o orgulho nacional. Agora ouça esse áudio aqui, pessoal. Escuta isso aqui agora. Isso é inacreditável, é inaceitável isso aqui. Maduro ressurge, sugere usar as tropas do Brasil. Aqui que deu BO. Vamos ouvir. Aqui que deu BO Depois de grande. tomar posse para um terceiro mandato de 6 anos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sugeriu usar tropas brasileiras em Porto Rico. Segundo Maduro, o território caribenho que integra os Estados Unidos faz parte de uma agenda de colonização. O político afirmou que a Venezuela vai libertar a região com a ajuda, sabe de quem? De tropas brasileiras, né? Ele disse ainda que é preciso pegar em armas para derrotar o fascismo. O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre a sugestão de Maduro, mas em nota, Itamaraty expressou grande preocupação com denúncias de violações de direitos humanos a opositores do governo da Venezuela. O Brasil não reconheceu oficialmente a vitória do presidente socialista e pediu a apresentação da ata da eleição, que nunca foi tornada pública. Na sexta-feira à noite, o governo brasileiro anunciou que a fronteira com a Venezuela ficaria fechada até esta segunda, por decisões das autoridades da Venezuela. E quem chega para fazer uma análise sobre essa fala polêmica de Nicolás Maduro é o Vitélio Brussolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. O que está acontecendo na relação entre Brasil e Venezuela? Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos. Olha, essa fala do Maduro dizem que foi uma piada. Ele costuma falar com as pessoas pelo microfone. Ele estava conversando com alguém lá e disse
citou, inclusive, um batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, lá de Abreu e Lima, cidade de Pernambuco, e disse que tropas brasileiras seriam mandadas para Porto Rico, né, como você falou há pouco, para libertar, entre aspas, Porto Rico dos Estados Unidos. Agora veja, o que é Porto Rico? Porto Rico é um território dos Estados Unidos, inclusive teve um plebiscito em Porto Rico no ano de 2020, que mais de 90% da população votou favorável a incorporar Porto Rico aos Estados Unidos, isso especialmente depois de um furacão que houve em 2017, naquela região que não teve muita ajuda dos Estados Unidos. Agora, a população do Porto Rico não vota, mas ela tem livre acesso aos Estados Unidos e tem mais de 6 milhões de porto-riquenhos vivendo nos Estados Unidos. Eles, quando estão em território continental dos Estados Unidos, influenciam nas eleições. A fala do Maduro é absolutamente infeliz. Não é a primeira vez que o Maduro se refere ao Brasil de uma maneira pejorativa. Já tinha criticado a diplomacia brasileira por, entre aspas, ter sido vetado do BRICS no ano passado. Vem criticando também o presidente Lula, disse que deveria tomar um chá de camomila para se acalmar. Depois foi divulgada uma foto do presidente Lula dizendo que não deveria se meter com a Venezuela. Mas isso também é uma consequência da diplomacia brasileira, que relativizou os crimes que o Maduro comete na Venezuela. Tem relatórios da ONU demonstrando crimes de tortura, de violações generalizadas de direitos humanos, assassinatos. Em 2023, o Maduro foi recebido com honrarias de Estado no Brasil, de chefe de Estado. O presidente Lula disse que a democracia é relativa e depois essa fala acabou gerando grande arrependimento no Itamaraty, e nós vimos isso nas eleições do ano passado, que foram vencidas pelo González, pela oposição, como demonstra o Centro Carter, que reuniu as atas, fez cópia das atas e entregou à Organização dos Estados Americanos, e demonstra que o González venceu as eleições por 67% dos votos contra 31% do Maduro. Ou seja, o Maduro não venceu, mas ganhou, né, porque roubou, levou no tapetão essas eleições, e o posicionamento da diplomacia brasileira acabou dando margem para o Maduro fazer esse tipo de piada, que acaba ofendendo a todos os brasileiros, não só a nossa diplomacia, Kelly. Pois é, e como é que fica, né, a situação do Brasil perante os Estados Unidos, né, e com esse posicionamento com a Venezuela, que é neutro, mas ora tem essas tensões, tem piada por parte do Maduro, com Donald Trump chegando agora à Casa Branca novamente a partir do dia 20, né? É um cenário, na sua visão, desafiador? Qual é a sua análise? A análise é que a diplomacia brasileira criou uma armadilha para ela mesma e caiu nessa armadilha na Venezuela. A visão do Marco Rubio, que vai ser um novo secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores no Brasil. O Kelly vai ajudar, tô ligado. De desgosto com as ditaduras socialistas da América Central, então Nicarágua, Cuba, também da América do Sul, Venezuela. Existe uma visão dos colegas analistas de que a diplomacia, que a política externa do Trump para a América Central e para a América do Sul vai ser dividida em 3 grupos. Uma para o México, por causa da imigração ilegal e da entrada de drogas, grande quantidade de drogas por aquela fronteira nos Estados Unidos. Outra para essas ditaduras socialistas e uma terceira para os países da América do Sul que não apoiaram o Trump, já que o Trump tem uma visão bastante pessoal da política externa, e aí que a gente deve lembrar que o presidente Lula, 2 dias antes das eleições, declarou que desejaria que a Kamala Harris vencesse as eleições, chegou a dizer, Deus queira que a Kamala vença. Isso não acabou acontecendo, então, em qualquer momento que houver uma disputa com o Brasil, se o Trump perguntar para os assessores qual foi a posição do Brasil em relação à minha eleição, e isso for lembrado, isso deve prejudicar o país todo, Kelly. Vou colocar mais um item para a sua análise agora, que é o BRICS, né? Rússia faz parte, Venezuela mais alinhada com a Rússia. Pode ser um fator a mais de tensão com os Estados Unidos? Não há dúvida, inclusive por conta do dólar. Isso foi levantado em uma reunião do BRICS pelo próprio presidente Lula, trocar o dólar por um mecanismo de comércio do BRICS. E o Trump já disse que se isso for feito vai haver uma tarifa de 100% para os países que adotarem essa medida. E aqui a gente deve levar em consideração que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China desde 2009, mas ainda muito significativo.
e é o país que mais investe, mais tem investimentos estrangeiros no Brasil. Então, isso sim prejudicaria sobremaneira o nosso país, Kelly. Vou seguir analisando, tem impressão, viu, Vitélio, a gente vai ter muita coisa para analisar nesse ano de 2025, viu? Porque são tantas tensões pelo mundo e com o Trump voltando ao poder, muita coisa deve mudar também. Vamos falar do conflito lá no leste europeu agora? O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar disposto a entregar 2 soldados norte-coreanos capturados na Rússia em troca de militares ucranianos presos no país vizinho. Num vídeo divulgado pelo Serviço de Inteligência ucraniano, 2 soldados da Coreia do Norte aparecem recebendo água e tratamento médico. Segundo as informações, eles foram feridos durante o combate na região de Kursk e capturados pelas forças ucranianas no dia 9 de janeiro. A comunicação com eles é feita por intérpretes coreanos. Zelensky ainda chamou a captura de prova da participação da Coreia do Norte na guerra. Apesar disso, o líder afirmou que pode entregar os soldados a Pyongyang se a Rússia libertar combatentes detidos no país. E ainda falando sobre a presença de tropas norte-coreanas na guerra na Ucrânia, o governo da Coreia do Sul acredita que cerca de 300 soldados do país vizinho morreram em conflitos. De acordo com a agência de espionagem de Seul, a mobilização de tropas norte-coreanas na Rússia se expandiu. Estimativas apontam que, além dos 300 mortos, outros 2.700 soldados ficaram feridos. Ucrânia, Estados Unidos e Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de enviar mais de 10 mil militares para ajudar a Rússia na guerra. A relação entre os dois países se fortaleceu desde o começo do conflito, mas nenhum deles confirmou o envio das tropas, né, Vitélio? Olha, Kelly, é inegável que tem soldados norte-coreanos lutando em Kursk, né, aquela região da Rússia. Esses soldados não falam nem russo, nem inglês, eles só falam o coreano, o dialeto que se fala no norte, que se diferencia bastante do coreano do sul, porque são mais de 80 anos da ditadura da família do Kim Jong-un. Então tem palavras que só se falam em um lugar e pronúncia que só se tem em uma das duas Coreias. A inteligência da Coreia do Sul foi conversar com esses soldados capturados. E eles afirmam, né, o sofrimento que tem passado. Existe uma orientação da Coreia do Norte para, em caso de captura, eles cometerem suicídio, ou seja, para não se deixar capturar, que é uma coisa absolutamente desumana, né, com os próprios soldados. Agora, é uma situação muito grave. Você acabou de falar, né, do contexto da Venezuela. A Venezuela participa hoje de um eixo conectado com o Irã, que fornece os drones Shahed para a Rússia atacar a Ucrânia. A Coreia do Norte, lá no extremo asiático, mandando tropas para a Europa, né, para uma guerra na Europa. E por trás disso tudo existe o parceiro sênior, que é a China, que maneja esses grupos e fornece equipamento de uso dual, de uso civil e militar, para a Rússia, sem fazer muito alarde e esperando um final para essa guerra, porque tem seus próprios interesses em Taiwan. Inclusive, recentemente declarou que também tem disputas com territórios da Coreia do Sul, Kelly. Olha, Vitélio, são muitas tensões, inclusive a Suécia vai reforçar a presença de forças armadas no Mar Báltico. Apesar da ação, o primeiro-ministro disse que o país não está em guerra, não. Na semana passada, a Suécia anunciou que vai contribuir com até 3 navios de guerra e uma aeronave de vigilância para um esforço da OTAN na região. O objetivo é monitorar a infraestrutura subaquática e a frota paralela da Rússia no Mar Báltico. Recentemente, cabos submarinos foram rompidos na região e, segundo o premier, a intenção hostil não pode ser descartada. Apesar de dizer que o país não está em guerra, o político afirmou que também não há paz e que, para isso, é preciso estar preparado para um conflito. Vitélio? Kelly, veja a situação. É um navio petroleiro com bandeira das Ilhas Cook, né, que é considerado frota fantasma da Rússia, que transporta russo, né, sem passar pelos embargos. Esse navio teria Maduro jogado basicamente fala que o exército brasileiro vai ajudar a Venezuela na sua sanha expansiva, expansionista, na sua sanha socialista.
Não é brincadeira. Imagine um presidente sugerindo o uso de tropas de outro país para intervir em um território controlado pelos Estados Unidos. Parece surreal? Pois foi exatamente o que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, fez em seu mais recente discurso. Maduro propôs que tropas brasileiras fossem usadas para libertar Porto Rico, em uma fala que chocou a comunidade internacional e gerou reações de perplexidade. Mas o que está por trás dessa declaração? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa polêmica e entender as possíveis motivações de Maduro, as implicações para o Brasil e o que isso revela sobre as tensões geopolíticas na América Latina. Fique até o final para não perder nenhum detalhe. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, voltou a causar polêmica internacional com uma declaração surpreendente durante um discurso realizado no sábado, 11 de janeiro. Maduro sugeriu o uso de tropas brasileiras para libertar Porto Rico do controle dos Estados Unidos, uma ideia que gerou reações de espanto e perplexidade na comunidade internacional. A proposta foi feita com referência a Simón Bolívar, figura histórica do movimento de independência latino-americano, e mencionava especificamente um hipotético Batalhão Abreu de Lima, liderando a intervenção. Es muy hermoso saber que Puerto Rico está libre por su liberación. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil y Abreu de Lima ir al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? ¿Ah? Maduro, durante o discurso, basicamente fala que o exército brasileiro vai ajudar a Venezuela na sua sanha expansiva, expansionista, na sua sanha socialista. Não é brincadeira. Tá duvidando? Escuta isso aqui. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Com quem? Con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima ir al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? ¿Ah? O cara, durante o discurso de posse dele, fala que as tropas do Brasil... Bom, depois do papelão que eles fizeram ali nos últimos... que tem feito nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, não é difícil de duvidar disso, não. A gente está vendo os generais batendo continência para... Quando ele vê que os generais do Brasil bateram continência para esse narcotraficante, que hoje os Estados Unidos já aumentou a recompensa para sua captura para, acho que, $50 milhões. Ele vai falar isso aqui, ó. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Com as tropas do Brasil, meus amigos. Com as tropas do Brasil. Aí, eu vou te mostrar uma coisa agora que é para... Aí a imprensa brasileira, porque a vergonha está muito grande, né? Eu não vou nem falar do Pix, dessa questão que eles estão falando que não vai ter taxação do Pix, não. Toda a movimentação sul do Pix vai ser calculada para te taxar. Essa é a verdade. Aí vem a imprensa e me solta isso aqui, ó. Globo, BBC, né? Saiu na Globo, inclusive. Como Venezuela foi do socialismo do século XXI ao capitalismo autoritário com Maduro. Pelo amor de Deus, isso aqui saiu num dos maiores veículos de imprensa do Brasil. Isso porque esse cidadão aqui, ó,
esse cidadão aqui, esse meliante narcotraficante, acabou de cantar na posse dele o hino da Nacional Socialista. Sabe quem estava lá? Tava a China, tava todos os ditadores que você possa se imaginar. Só teve 2 presidentes, o resto eram todos representantes de ditaduras. Irã, China, Rússia. Não tinha um representante de um país democrático ali. Ah, não, tinha sim, esqueci. O Brasil. Ah, por quê? Porque o Brasil é uma democracia. Aí vai a Globo e solta isso aqui na cara dura. Ah, mas o Brasil está longe de se tornar uma Venezuela. Você acha mesmo? Deixa eu te mostrar uma coisa agora aqui, ó. Brasil só perde para a Venezuela em parcialidade da justiça, mostra estudo. Isso aqui é um estudo feito pelo WJP Rule of Law, que são da ordem dos... É tipo a OAB americana, que faz um estudo para analisar vários critérios de vários países do mundo. Dessa vez foram de 142 nações. O Brasil só está na frente da Venezuela. E não está muito na frente, não. Em parcialidade da justiça. Sabe o que é parcialidade? É aquela justiça corrupta que prende só quem eles querem e protege os bandidos. Assim como acontece na tão querida Venezuela. Curioso, né? Lá na Venezuela é exatamente isso que o Maduro faz. E o Brasil está um pouquinho na frente. Já agradeceu a Deus hoje por você não estar 100% vivendo num país igual a Venezuela? Então, aquilo que nós falávamos durante as eleições, que inclusive a nossa justiça imparcial nos proibiu de falar, porque o nosso STF nos proibiu de falar que Lula era amigo de ditador, de falar que Lula andava com narcotraficante, de falar sobre o apoio do Hamas à campanha do Lula. Nós fomos proibidos, fomos censurados. Uma daquelas ordens sigilosas que mandava para as redes sociais, mandando deletar tudo, que é a que o Mark Zuckerberg se referiu, né? As cortes secretas. Nós somos proibidos. Agora eu vou te falar, nem o que a gente falava na época da campanha, nem com exagero eleitoral, consegue descrever a situação que o Brasil está hoje. Escuta o que eu estou te explicando. Nós estamos numa situação ditatorial, totalitária, pior do que nós descrevíamos no período eleitoral para alertar a população do que aconteceria se o Lula chegasse à presidência. Pois bem, o STF coloca ele lá na presidência, o cara manda um representante para chancelar a mais reconhecida ditadura, a nova ditadura do mundo. E cuidado, se você achar ruim isso tudo que está acontecendo com você, se você achar ruim que você não tem mais liberdade de expressão, pau! Polícia Federal na sua casa. Vão inventar alguma coisa, você atravessou a rua fora da faixa em 1980, e aí a Polícia Federal vai na sua casa, com armas em mãos. Agora, Sérgio Cabral, que estava com 400 anos de condenação, está solto, está por aí, está andando por aí. Todos os corruptos foram libertados. Todos. Zé Dirceu pode candidatar, que é o mais terrível de todos, pode se candidatar agora de novo a deputado federal. Acredite ou não numa coisa dessa. Como é que leva a sério isso tudo, gente? Como é que leva? Aí vai o Lula, quebrou o Brasil. O que ele faz? Beleza, a gente tem que arrancar mais dinheiro desse povo. Como é que faz? Não posso criar um tributo novo, porque eu já estou muito rejeitado, né? Só 33%, de acordo com as pesquisas, aprovam Lula. Ah, então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer Polícia Federal. Vamos fazer o filtro. Qualquer pessoa que movimentar ao mês mais de 5 mil, a gente vai e mete o cabo nela. Só que o que eles vão explicar aí que é a pior parte. Não quer dizer que a pessoa tem uma renda de 5 mil. Gente, o trabalhador informal, me desculpa, mas se fudeu. Aquela pessoa que tem um carrinho de cachorro-quente
que gasta ali 6 mil por mês, que recebe 6 mil, desses 6 mil, 4 mil vai para comprar pão, salsicha e pagar o aluguel do carrinho, ele vai pagar R$ 1.000. Gente, meu Deus do céu. E não duvide, eles estão falando agora, é fake news que vai ter imposto sobre animal de estimação. Já fizeram um cadastramento. Você pode ter certeza, vai vir um imposto sobre animal de estimação. Então, o que vai acontecer? Vamos soltar os cachorros na rua. A Venezuela começou assim. Primeiro, eles soltaram os cachorros nas ruas, quando não tinha mais dinheiro para alimentar eles. Aí, passou uns 5 anos, eles foram para a rua caçar os cachorros para poder comer eles. Tá. Gustavo, você está exagerando. O que nós falávamos em 2022, o que seria o Brasil, já está pior agora. Então, o que nós estamos falando agora já pode acontecer em 2025. O dólar vai passar de R$ 7. O IPCE vai passar de 15% agora, 14,75%. Se prepara. Agora, se você tem um amigo aí que fez o L e ainda defende esse desgramado, senta com essa pessoa e faz um exorcismo. Essa pessoa precisa ser exorcizada. Um abraço. A declaração ocorre em um contexto de intensa pressão política na Venezuela. Maduro recentemente iniciou seu 3º mandato, empossado em uma cerimônia contestada tanto pela oposição interna quanto por vários países que denunciaram irregularidades no processo eleitoral. Internamente, a Venezuela enfrenta uma crise econômica e humanitária sem precedentes, enquanto Maduro tenta se manter como uma voz anti-imperialista na região. A ideia de usar tropas brasileiras para libertar Porto Rico é vista como uma provocação direta aos Estados Unidos e um reflexo das tensões geopolíticas na América Latina. Porto Rico é um território americano desde 1898, com seus habitantes sendo cidadãos americanos desde 1917. Porém, a ilha não possui os mesmos direitos que um Estado americano, o que frequentemente alimenta debates sobre independência ou incorporação plena. A proposta de Maduro ignora a complexidade dessas discussões internas e reforça seu discurso anti-americano, mas também expõe uma tentativa de desviar o foco dos problemas internos da Venezuela. Além disso, sugere uma estratégia desesperada para mobilizar sua base ao evocar um ideal bolivariano de união latino-americana contra os colonizadores do norte. O governo brasileiro, até o momento, não se manifestou oficialmente sobre a declaração de Maduro. O Itamaraty, em um comunicado recente, destacou preocupações com a situação dos direitos humanos na Venezuela, condenando perseguições políticas e violações sistemáticas. Analistas apontam que a declaração também poderia causar desconforto diplomático, especialmente considerando a história de neutralidade do Brasil em conflitos internacionais. Com o país já lidando com desafios internos significativos, como crises econômicas e políticas, é improvável que essa sugestão receba qualquer atenção séria. No final das contas, a declaração de Maduro é mais uma peça de sua estratégia política para fortalecer sua narrativa interna e externa. E você, o que acha dessa proposta? Meu irmãozinho, eu vou te falar uma coisa, tá? O chicote de aço vai estralar com gosto de gás. Esse camarada aí tá com os dias contados. Não adianta, pessoal. Não adianta falar que não vai dar em nada. Que esse camarada aí tá com os dias contados. Tudo tá acontecendo. Muita gente fala assim, tá demorando muito, Barba Ruiva. Tá demorando demais. Olha onde que esse cara foi enfiar agora. Ele foi mexer com o pessoal. Meu Deus, mexendo com o povo dos Estados Unidos, cara. O que tá passando na cabeça desse cara? Alguém tem que sacudir esse cara aí. Passou da hora. Passou da hora de alguém dar um sacode nesse cara.
cara tá mexendo com. O cara tá brincando com fogo, cara. O cara tá brincando com fogo. Autoriza. Estados Unidos autoriza a captura de Nicolás Maduro após a sua posse. Estão aumentando aí, o cara vai mexer, rapaz, com Porto Rico, cara. Meu irmão, eu tenho uma coisa pra te falar. Se prepare, porque a cobra vai fumar pro lado desse Madurex aí. A cobra vai fumar, mas vai fumar com gosto de gás. E o Bukele já tá com plano aí de pegar esse cara, irmão. O Bukele vai pôr as mãos nesse cara, você pode ter certeza disso. O consulado, a gente vai falar disso aqui, ó. Consulado da Venezuela em Lisboa é alvo de ataques com explosivos. A gente vai falar disso aqui e vamos falar também disso aqui, pessoal. Ó, a pauta extremamente importante. Eu preciso que você preste atenção nisso daqui, ó. Um assunto de extrema importância para todos aí. Você que está chegando nessa live agora, já vai chegando aí, deixando aquele like, compartilhando, porque o Gonzales acaba de convocar militares. Maduro ficou nervosinho, vai cair de Maduro. Lula Molusco, Lulex, está assustado com isso. Assustado com o que está acontecendo. Passa a mão no telefone, sai para ligar. Madurex não atende, não quer saber de nada. O circo tá pegando fogo, o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando, bruxa tá voando sem vassoura, saci andando de patinete. E o barbudo tá colocando, o bigodudo tá lascando com o barbudo. A verdade dos fatos é essa. O bigodudo tá lascando com o Maduro, família. Essa é a verdade dos fatos. O bigodudo tá lascando com o barbudo. É bigodudo lascando o barbudo. Ah, papai. Não adianta, o choro é livre, o grosso tá entrando, companheiro. Lembra que o Barbudex falava lá atrás que o grosso tá entrando? Realmente, meu irmão, o grosso tá entrando, mas tá entrando com gosto de gás nele. O grosso tá entrando, mas tá entrando com gosto de gás. Vai cair. O Trump não tá de brincadeira não, meu irmão. Foi o que mais falei isso aqui. O Trump não tá brincando não. Os Estados Unidos vai usar a Venezuela de modelo para mostrar para os outros países ditatoriais com quantos paus se faz numa canoa. Vão atrás do Maduro. Vai pegar ele, família. Vai pegar Madurex e a casa vai cair, hein? Ou melhor, já caiu, né? Já caiu. Vai clicar nessa capinha aí, ó. A gente vai para lá agora. Gonzales convoca militar. Vamos para lá, todo mundo, família. Vão todo mundo para lá para a gente poder acompanhar essa live lá, que já vai começar. É só você clicar nessa capinha aqui. Você vai clicar aí e vai chegando lá e falando para mim aí se deu certo. Você clica aí, vai chegando lá e vai falando: deu certo, Barba Ruiva, cheguei. Tô aqui, me dá um feedback aí, beleza? Só você clicar nessa capinha aí, eu te espero lá, hein? Clica aí agora que a live já vai começar lá.